Muito boa noite, prezado telespectador. Nós estamos ao vivo em mais uma noite de segunda-feira, onde as opiniões e os fatos da semana passada são confrontados com as opiniões dos nossos especialistas comunitários, por assim dizer. E hoje, um programa regional, Nova Prata, Veranópolis e Vila Flores, muito bem representados na nossa bancada rotativa. E eu recebo, em ordem alfabética, Ani Breitenbach, professora universitária, psicóloga e palestrante. Atualmente coordena o curso de Psicologia da Universidade de Caxias do Sul, doutora em Educação e mestre em Psicologia, sócia e proprietária da Clínica Psicológica Cognizione. Jair Mioto, professor, licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Ética, Filosofia e Política pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Educação de Jovens e Adultos em locais onde há privação de liberdade pelo Senai Faculdades. Possui vínculo com a Escola de Formação Política da Unicinos, foi diretor do Instituto Tiradentes e atualmente também vice-diretor? Não mais vice-diretor. Marcelo Roncato Bergamin, vereador de Vila Flores, estudante de administração da Universidade de Caxias do Sul, presidente do diretório acadêmico do curso de administração da UX, empresa júnior, natural de Caxias do Sul, aos 22 anos, é o vereador mais jovem da história de Vila Flores e região. E com essa bancada, nós vamos dando início ao programa de hoje, lembrando que o nosso novo formato são 3 convidados, 3 blocos e 3 assuntos, contando com o apoio direto de Unimed, Vale das Antas, Odonto Freuner, Service Contabilidade, Posto das Flores e Arte Móveis. Debate pronto, a gente vai para o nosso primeiro assunto, que fala sobre uma questão e uma operação que já foi pautada várias vezes, mas na semana passada a Lava Jato voltou às mídias por 3 fatores bastante contundentes. Delatores, parlamentares do PT e a ONU questionam publicamente e também judicialmente os resultados dessa que era tida como a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil. O que pensar a respeito? Diz o ditado popular, o mundo não gira, ele capota. Quem julgava e condenava na década passada, agora virou o réu em uma ação popular movida pelos parlamentares do Partido dos Trabalhadores, dotada de embasamento fático e fundamento jurídico, com pedido de indenização e ressarcimento aos cofres públicos. E não foi só isso. Na última semana, os delatores da Operação Lava Jato, empreiteiros, empresários, doleiros, entre outras categorias, acompanhando o cenário processual envolto nas ações que estão sendo sistematicamente anuladas nas esferas superiores da Justiça, cogitaram ingressar no judiciário reclamando os valores das pesadas multas pagas nos acordos de leniência. E para completar a cereja do bolo, o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas em Nova York declarou que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial na condução dos processos que envolviam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como a bancada dessa noite interpreta esses fatos que mesclam política, justiça e sociedade no âmbito dessa operação que repercute nos dias atuais. E para abrir a nossa bancada, boa noite ao professor Jair Mioto, que dá início ao assunto. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Nova colega aí de bancada, vereador Marcelo, Thiago. Um assunto que vai dar muito pano para manga, né? Pois o seu Moro agora está tentando arrumar uma residência fixa em São Paulo, né? Ele vai ter que arrumar algum lugar para se lançar alguma coisa, para se proteger das falcatruas que ele realmente cometeu, né? Deus me livre, às vezes eu fico pensando seriamente, meu Deus, será que eu, de repente, fazendo uma injustiça tão grande, será que o cara é totalmente inocente? Acho que é para menos também, né? Não acredito eu, no meu ponto de vista, que de repente seja totalmente inocente. Aliás, não tem totalmente inocente na política, né? Vocês podem ver que para a grande parcela da sociedade, a qual aqui dá volta,
tudo que se refere à roubalheira é direcionado ao Lula, aos partidos dos trabalhadores, né? Inclusive, já li vários juristas falando, inclusive, sobre a questão dos processos, que não tinha pé, não tinha cabeça. Agora, mais uma vez, a ONU veio à tona dizendo que isso aí foi uma armação. Mas realmente eu acredito também que houve uma armação, né? Porque até a CIA estava por trás de tudo isso aí, né? E muitos, inclusive, agora querendo responsabilizar o Moro pelos milhares de empregos que ele causou, né? Basta ver aqui, só nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, que era o Rio Grande, né? Em pleno emprego, agora está todo mundo quebrado de novo, né? Não tinha mais aluguéis de apartamentos, de imóveis, a cidade vinha numa crescente, né? E hoje foram executados milhares de empregos, né? Então hoje, mais do que nunca, agora o Comitê da ONU acabou dando o veredito ao qual esse processo foi realmente uma armação, né? E como o Thiago diz agora, essas pessoas que sofreram todos esses danos, como indenizar, né? Só que, como que, aqui nesse programa, né? Como é que as pessoas que estão ouvindo, como é que eles vão pensar, né, que o Lula realmente é inocente, né? Por exemplo, para eles, se tiver alguma coisa com roubo, se chama Luiz Inácio Lula da Silva, né? Agora, todas as evidências que tiveram do outro lado, do MEC, de ônibus superfaturado, dos pastores, de interferência lá na Receita Federal, de desvio de lavagem de dinheiro em fábrica de chocolates, compra de mansões ilícitas, isso é tudo mentira. Olha, então eu digo assim, pessoal, eu falo no meu ponto de vista, né? Eu não acredito totalmente que o Lula seja tudo isso que ele prega, que seja tanto inocente assim. E outro lado também, eu acredito que também tenha muita coisa a se explicar, né? E cada dia é um escândalo que está acontecendo na mídia, né? E agora eu lhe pergunto, como corrigir todas essas falhas desse processo, né? Os próprios desembargadores do TRF4 que julgaram, como explicar? Esse processo estava na pilha 222 lá embaixo, de repente ele saiu de baixo e subiu para cima. Então assim, pessoal, digamos, vai que de repente o homem era culpado, né? Com tantas evidências de suspeita de um cara que realmente dizia que não tinha interesse político nenhum. De repente ele surge no cenário político com uma ambição tão grande, não somente de ser ministro da Justiça, agora se lançar presidente. Aí agora era endeusado pelas pessoas que são ligadas ao Bolsonaro, agora é discriminado pelos dois lados, né? Antes ele saía ovacionado como um deus, agora como um vilão. E agora como se safar dessa, né? E se ele não conseguir fórum privilegiado, quero ver responder por todos esses crimes que ele veio cometer, porque na realidade existe muito furo dentro do processo, né? Você deve saber melhor que eu. Que acompanhamos algumas situações. A Lava Jato não é a primeira vez que a gente fala aqui e sem dúvida nenhuma, quando ela foi feita, e aí a gente tem aquele lapso temporal, né? Quando uma ação é desencadeada, seja uma operação policial, seja uma ação judicial movida para combate à corrupção, o norte que se dava na mídia é que a Lava Jato seguia aquela estrutura da Operação Mãos Limpas, que foi feita na Itália de combate à máfia. Só que talvez, das rotas estratégicas que não foram calculadas naquela época, é que a Operação Lava Jato atingiu em cheio o pulmão econômico brasileiro, que eram as empreiteiras. A construção civil sempre foi a espinha dorsal da economia brasileira, desde Getúlio Vargas, que mantém boa parte dos empregos e da rotação que a gente tem, né? E da circulação de valores. Quando a Lava Jato mira as maiores empreiteiras do Brasil, o professor trouxe o exemplo, a cidade de Rio Grande contava com estaleiro e com grandes obras e tudo mais. Hoje praticamente voltou a ser uma tapera, para não dizer outra coisa, comparado com o que a gente tinha.
E as situações que a gente evidencia agora vão se tornando públicas, né? Nós temos aí uma transição, juízes vindo para a carreira política, promotores ecoando para a carreira política e os processos sendo anulados, e por isso que a gente tem que debater. Por quê? Porque temos que dar uma responsabilidade, porque quando se atinge a economia de um país, a gente passa por profundas transformações e isso não se vê de um mês para o outro. Nós estamos aqui, a primeira fase da operação foi em 2014, nós estamos 8 anos depois, colhendo aí frutos dessa situação. Mais alguma complementação? Mas um juiz, que eu digo para vocês, que deveria julgar pela razão, né? O cara foi totalmente emotivo, né? Acabou fazendo um julgamento político, né? A ambição dele foi muito grande, cara. Ele tinha uma ambição muito grande, né? Ninguém imaginava que o cara queria tanto, né? E agora tá aí, né? Tá se vendo com a coisa osca pro lado dele, né? Se ele não se eleger, eu acho que vai ter que responder por diversos atos aí falhos, né? E tinha até a perspectiva de ser um presidenciável, que agora a gente sabe que por hora não se constitui. Mas eu digo assim, independente de pessoa, né? Se é o Lula, qualquer um de nós, né, pessoal? Como é que a gente vai ser julgado, para quem devia julgar a gente, por um juiz que parcial dessa maneira, né? Dentro de um julgamento, as pessoas não podem julgar pela emoção, pela questão política, né? E o que fez o Moro? Na realidade, julgou pela questão política, tinha interesses maiores por trás dele, né? Independente de qual for o cidadão, porque a gente condena esse ato falho no Lula, porque amanhã, depois, nós podemos ser vítimas de um juiz desse tipo, né? Bem, sabe o que vai acontecer amanhã? Muito bem. Doutora Ani, seja muito bem-vinda à nossa bancada. Obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Qual a sua opinião sobre essa circunstância que extrapolou os limites do processo e veio para a sociedade? Primeiramente, boa noite, Thiago e colegas de bancada. Agradeço o convite. E parabéns pela condução do programa, né? Uma boa noite especial para o Jair, ao Marcelo, à equipe técnica, né? E a todos que nos acompanham. Quero dizer que é um prazer retornar depois de um ano à Conecta, num desafio maior, né? Que é essa questão de se posicionar, né? De se colocar enquanto opinião. Eu penso que esse fato que tu trouxe e elegeu como um dos debatidos aqui, tem um elemento principal ali que me parece que é o posicionamento da ONU, né? Eu queria fazer um olhar especial a essa condição. E eu me abraço, porque é delicado a gente falar de política, né? Sem sombra de dúvidas. E então eu me abraço ao meu campo científico, que é a psicologia, tentar entender o comportamento nesse viés. E eu enxergo esse posicionamento da ONU, sabe, como aquelas figurinhas de percepção que tu diz assim, tá, o que tu tá enxergando? Eu enxergo aqui um cavalo, eu tô enxergando aqui um sapo. Então, dependendo da ideologia que tu tens, né, tu vai enxergar sob um ponto de vista. E aí, me apropriando um pouquinho mais dessa informação, é óbvio, né, que essa questão do posicionamento da ONU coloca realmente, né, uma legitimação daquilo que o Lula sempre defendeu desde o início em relação à violação dos seus direitos. Então, sem dúvida nenhuma, beneficia. Eu vi muitos críticos falando, né, da questão financeira implicada nisso, nas indenizações, as multas, mas acho que o grande maior ganho que ele tem é o valor moral que ele volta, e sem dúvida pode ser muito bem utilizado na questão da campanha eleitoral, né, a seu favor, porque, de novo, legitima. Mas usando esse posicionamento como se fosse uma figurinha de percepção, a gente vai olhar os opositores, tentando fazer uma leitura mais neutra possível, né? Olhar os opositores do Lula, o que eles vão dizer? A ONU não disse que ele é inocente, né? Se posicionou no sentido do processo em si. Então, tudo vai depender muito dos olhos da qual, né, tu enxerga o vértice de percepção. Mas sem sombra de dúvidas, né? Levando em consideração isso que vocês estão trazendo, né? Nesse aspecto do valor moral que tem isso e dessa condição, e levando em consideração o que o professor Jair estava trazendo, né? Buscando uma lógica da psicologia, ninguém é perfeito, né? Essa imperfeição ou essa perfeição que a gente busca, a gente não vai encontrar nas pessoas. Então, gostei muito quando escutei do professor Jair, porque era a minha linha de pensamento. Acho que todos foram falhos em algum momento
momento, e somos falhos também. E essa questão, professor, que tu questiona, né, da imparcialidade ou parcialidade, que me parece que é um dos focos, inclusive, né, da consideração da ONU, me faz pensar um pouquinho, que assim, é preconizado em qualquer área do conhecimento, a área do direito tem muito isso, a minha área diz muito isso. E é um exercício constante que tu precisa fazer para se ter o tempo inteiro essa imparcialidade, né? Eu tendo casais, eu escuto os dois, digo, cara, eles têm razão, ela tem razão. E tem que ter um exercício ali constante de se manter neutro, de ver realmente qual é a razão. Então, eu realmente imagino, né, na condição do juiz, não estou dizendo que, né, que ele tem a razão, mas um exercício constante que ele deveria ter mantido, porque deve ter uma série de jogos de interesse, né, e de poder ali por trás, que certamente, né, intercorreram, né, e se atravessaram nessa lógica. Mas pensando um pouquinho nessa questão ali Até porque essas delações premiadas foram uma coisa forçada, né? Aquele papo do pacto de sangue, aquilo foi um teatrinho ensaiado, né? Escuta, se existe tantas delações premiadas, por que não botou Cunha botar delação premiada? Quem é que está cobrindo Cunha? Quanto dinheiro esse homem deve estar ganhando? Porque esse sabe, viu? Esse sabe da coisa. Não existe delação premiada do Cunha? Porque se o Cunha botar delação premiada, você não sabe o estouro que ia dar esse país. Ele deve estar ali numa prisão legal, deve estar... Ó, tudo que tu botou a mão está garantido. Aguenta um pouquinho aí que dali a pouco tudo certo. Eduardo Porque Cunha... o alvo, na realidade, não era os outros, né? O alvo era o Lula, entendeu? Tinha demais pessoas lá no meio. E Eduardo Cunha, no meio dessa história toda, tem que se lembrar que ele era o presidente da Câmara, que recepcionou, aceitou o processo de impeachment, e a gente teve... Rompendo com o governo, porque até então o vice era o Temer, né? Que era do mesmo partido do Cunha. Aliás, até para te ver, né? Com essa história de acabou a velha política, não se negocia mais. Quem não tinha negociado com o Congresso foi a Dilma, né? Em hipótese alguma ela aceitou, era simplesmente fato ter livrado do Cunha. Se era o Lula, o que faria nesse dado momento? Como ele tem perfil mais político, teria aliviado o Cunha e estaria indo até aí tudo hoje, não teria acontecido nada, né? Quando o Cunha aceitou o processo ali, que derrubou a Dilma, que derrubou todo mundo. Foi falta de jogo político, porque o PT, em vez de aliviar o Cunha, lascou com o Cunha. O Cunha disse, agora você me paga. Só que o Cunha está ali numa boa, né? Eu estava esperando, até hoje estamos esperando a delação do Cunha, porque aí vinha tudo fora, né? E tem uma situação que é bom a gente abranger e levar para o telespectador. Nós temos uma mania um tanto quanto imediatista, né? Sim. Nós elegemos um presidente da República e nós queremos que no mês seguinte a gente tenha mudanças substanciais na sociedade brasileira. Quando isso não acontece, a gente torce pela deposição rápida e imediata e uma troca de comando quase que instantânea. Aí por isso que a gente tem, né, os 4 anos, a eleição e tudo isso. Só que o impeachment, ele é uma figura muito mais política do que jurídica. Quando o chefe do executivo perde os 2/3 da casa legislativa, ele automaticamente não governa mais. Você então, foi, né? A gente tem que entender que sempre que existe um processo de impeachment ou algo correndo, não é diretamente por uma troca do comando e uma espera de uma melhora social, mas sim por uma perda do condão político da sociedade. Aí que se deu as concessões, né? O que o Bolsonaro fez? Vamos se abraçar com o Centrão, voltar à velha política novamente e se proteger. Hoje, quantos bilhões eles administram? Valdemar Costa Neto e toda aquela galera deles lá. Entendeu? E aí eles dizem, não, mas olha com quem está andando, com Tucano. Mas eu digo, mas e vocês viram com quem que vocês andam? Ali a turma dos dois lados tão horríveis, né? Tanto pelo lado do PL, do Centrão, quanto pelo lado do Lula. Eu estou vindo aqui fazer uma explanação apolítica, né? Eu não vou... Os dois estão muito mal enturmados, né, pessoal? Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, né? Porque aquela parte do Centrão é a parte podre mesmo, né? Aliás, o Bolsonaro fazia parte do Centrão. Ele sempre se identificou com isso aí. Então, aí, governar com essa gente, tanto de um lado quanto do outro, aí a gente já está tirando uma moeda para cima, né? Vamos apostar quem é o menos pior. O projeto, né? Que nem eu digo assim, as pessoas hoje, que nem o Thiago disse, eles querem a coisa imediata, né, pessoal? Porque, na realidade, é assim, ó,
Quarta-feira agora, próxima, nós já vamos ter mais um aumento de gás e de combustíveis. As coisas no mercado estão disparando, materiais de construção, não tem mais condições de viver, entendeu? E assim, todo dia é uma desculpa, né? O combustível aumentava porque o dólar estava alto. Hoje o dólar está baixando e quarta-feira o combustível aumenta de novo. Uma hora é a guerra, o povo não quer saber, pessoal. Quem tem pressa tem fome. Quem tem fome tem pressa. Entendeu? Mercado é coisa exorbitante, não dá mais para entrar. E aí eu pergunto, como é que uma pessoa vai viver? Mas eu tenho que contar uma, eu vou ultrapassar um pouquinho. Terça-feira estou no colégio, aí diz a vice-diretora para mim, tu tem que acompanhar a turma do EJA, que tem uma palestra motivacional aí, né? Chego lá na SIC, digo, não, mas eu vou depois no meu período, agora eu tenho minhas janelas, estou livre, né? Encontro um cara tocando música evangélica. Estive lá. Tocando música evangélica da São João. Uma fachada da farmácia São João, e eu sentei ali atrás e digo, mas o que é isso? Será que a São João está patrocinando música evangélica? Daqui a pouco o cara começou a contar da vida dele, como é que ele conseguiu todo esse patrimônio em Santo Augusto, embaixo de um porão, depois colocou a segunda farmácia em Nova Prata. Explicando, aí dali a pouco, cara, eu quietinho num canto, e alguns me olhando, o cara disse, mas você sabe quem mais fatura hoje no país? O agronegócio. Você sabe quanto é que o agronegócio paga de imposto? Nada. E vocês, comerciantes, vocês sabem quanto é que vocês pagam? Horrores, né? Quem é que gera emprego? Vocês, né? Prestadores de serviço, o comércio. Quanto o agro gera? Qual é o emprego que o agronegócio gera? Aí se entende também milhares de tratores, buzinaços e etc e tal. Aí ele disse assim, andei por muitas partes do Rio Grande do Sul, né? Inclusive, antes de chegar em Nova Prata, dei uma volta na cidade. Vocês até não estão bem, né? Nova Prata está bem. Andando por esse Brasil lá fora, eu tenho visto a miséria triplicar. Eu nunca vi troço igual. Aí, dali a pouco, o cara disse também, o que tu vai querer com um salário de R$1.200? E a galera olhava, né? E eu quietinho num canto, quase que eu vou lá pedir um autógrafo, né? Não adianta, pessoal, não existe lógica, pessoal. São 40% da população que vive com R$1.200. As pessoas hoje, elas têm que decidir se elas vão almoçar ou vão jantar. Porque chegar ao ponto de pagar R$10 um quilo de cenoura, R$10 um quilo de tomate, e as coisas assustadoramente aumentando, sendo que quarta-feira, de novo, vai ter mais um impacto no bolso, no mercado, no gás. Um bujão de gás já são 10% do salário mínimo. E os aposentados, e os remédios. Será que a população está feliz? Por isso eu sempre disse, olha, eu digo para as pessoas, não precisa estudar muito, até o 7º, 8º ano, para saber que política é um jogo de interesses. Se isso que está ali fora beneficia o trabalhador, essas pessoas, 10. Para mim, isso que está ali fora não me beneficia. Porque todo dia eu fico mais pobre. Todo dia eu já tenho que estar cortando isso, cortando aquilo. Mas depois não tem. A minha preocupação, até que ponto vai chegar isso aí, cara? Porque não dá para acreditar. Será que eles não estão sabendo que um salário é R$1.200? Que a grande maioria dos aposentados vive com isso aí? Mas é o mundo inteiro. Claro, o mundo inteiro tem inflação. O Brasil sempre conviveu com a inflação. O que o Brasil nunca viveu é com o salário mínimo que o Fredo não puxado. Na época do Sarney era 85 ou 90, mas havia um gatilho que ele ajustava os salários. Mas o mundo inteiro, claro, o mundo inteiro também está em inflação. A gente entendeu o problema da pandemia, que iria causar inflação, mas não congelar os salários. Isso aí não existe. Marcelo Roncato Bergamin, para nós fazer o contorno na rotatória do assunto e voltar para a Lava Jato e essas consequências que a gente tem aí. Na época da Lava Jato, eles tinham a teoria do fruto podre, eu não me lembro bem ao certo qual que era a aplicação, mas isso ganhou alguns slides e tudo mais, né? E agora a gente está aí com esse fruto estragando boa parte das situações que ela construiu.
Bom, então, oficialmente, boa noite, Thiago, Anne, Jair, Mona, todos os que nos assistem. Remontando, então, né, e fazendo um gancho no assunto, eu vou me deter, então, na parte política, né? Já que eu sou vereador por ofício, eu vou me deter não na parte comportamental da senhora e do Jair, e vou falar mais do foco político. É engraçado que, se a gente pegar na linha do tempo, os dois maiores ápices da Lava Jato foram justamente em anos eleitorais. Em 2018, nós temos a condenação do Lula, que antes o julgamento foi aqui em Porto Alegre, no TRF4, com aparato policial, pirotecnia. Era um espetáculo. O julgamento, né, transmitido em tempo real. Exatamente. Parecia não, foi capa de jornal e revista. O julgamento do século, confronto do século. Numa foto, Lula contra o Moro. Se fez de um argumento jurídico, que era apenas isso, como todo o processo que corre na instância jurídica deveria ter seguido a instância jurídica, não a política, né? Então, em 2018, nós temos o ápice nesta ocasião, que depois gerou a condenação do Lula. Isso, levando para a política, beneficiou sim o Jair, que na época não era tanto quanto hoje conhecido, né? E fez com que ele chegasse ao segundo turno e se elegesse. Agora, 4 anos depois, com toda a economia, né, em crise e tal, o outro ponto polêmico da Lava Jato também ocorre em ano eleitoral, né? Porque se na época o beneficiado foi o Jair pelo afastamento do Lula, agora se inverte. Agora o Lula sai desta história como o injustiçado, como a figura vencedora do confronto. Isso, como é ano eleitoral, tudo vira campo para debate, né? Então agora meio que aparenta, ele dá um vigor a ele que pode alavancar a própria campanha dele. O que eu acho curioso é que um julgamento que em si era... A Lava Jato tinha tudo para ter sido a operação perfeita. Nunca antes na história teve uma investigação à risca. Claro, muitos pontos falhos, muitos. Envolveu muita política e politicagem. Por quê? As pessoas políticas, os agentes políticos que mais eram visados não tiveram as suas delações feitas, como o Jair bem falou. Só que o que é alarmante é que uma operação jurídica que visava a economia, né, pegou as empreiteiras em cheio, e a relação promíscua que tem com a política, em financiamento de campanha, quem controla o Centrão e tal, virou muito mais política do que baseada na técnica, né? Então, me surpreende que os dois pontos chaves da Lava Jato foram justamente nos 2 últimos anos eleitorais. Então, claro que a economia reflete e muito. Só que me surpreende por que as notícias que estouraram agora, o parecer da ONU, ou na época a condenação do Lula, não foi antes ou depois do ano eleitoral. Por que foi naquele ano? Né? Quem saiu ganhando com isso e quem não saiu ganhando? Então, são retóricas que a gente acaba montando, sabe? Até eu me lembro de um documentário que eu assisti sobre, claro, política, né? Claro, que se Jesus viesse à Terra, ele teria que fazer aliança até com o diabo para poder administrar o país, né? Que aí remonta o que a gente estava falando sobre a Câmara, né? Eu estive lá em março e realmente é um ambiente muito bom, né? Estrutura. Mas o clima é pesado porque a gente sente no ar as movimentações políticas, né? Então, basicamente, né, remontando o que o Jair falou, que, né, a Anne falou, eu penso inicialmente sobre isso. A situação toda, e eu volto de novo para pegar todo esse fato que a gente trouxe e costurar num livrinho que o professor deve conhecer, vocês devem conhecer. Quem não conhece tem que ver, não é um livrinho, é um livrão, chamado Os Donos do Poder.
Raimundo Faoro, 1958. Um gaúcho ali de Vacaria, eu já falei várias vezes no programa. Olhem para o que esse autor escreveu em 58. Ele vai dizer que a estrutura do estamento burocrático patrimonialista brasileiro se mantém sempre na mesma posição, independentemente de quem governe, e são essas forças ocultas que operam no âmago dos três poderes que fazem com que a gente continue sendo essa república altamente dependente desses conchavos entre economia, política, justiça e as coisas um tanto quanto nebulosas. Talvez na evolução dos anos e no passar das gerações o Brasil ganhe maturidade para deixar o comando dessa mão invisível burocrática um pouco de lado e ser uma nação um pouco melhor e mais desenvolvida, que não tenha só R$ 1.200 para pagar todas as despesas do mês. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, saímos do material, do assunto concreto, para entrar em algo imaterial. O Exu da Grande Rio, que faz com que a divindade e o orixá africano se tornem pop no Brasil e um dos assuntos mais comentados na semana passada. Afinal, Exu não é o diabo, e no próximo bloco a gente mergulha nesse assunto. Você quer um bom atendimento, facilidade e um preço especial? Posto das Flores com acesso facilitado na BR-470 em Vila Flores. Oferece serviços e a qualidade BR Petrobras. Tanque cheio é no Posto das Flores. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Vai a fé na imagem. Muito bem, nós regressamos nesse segundo bloco, agradecendo o apoio de Unimed Vale das Antas, Odonto Freuner, Service, Contabilidade, Posto das Flores e Arte Móveis. Mandando um abraço para o Darli Golembieski, a dona Tere Cúnico, Maria Doloresili, Atila Kogan, que nos acompanham, e também a Melissa Mioto. E nós vamos para o nosso segundo bloco e o segundo assunto que também pairou na semana passada. Exu é pop. O orixá africano, que detém um grande número de devotos no Brasil, é desmistificado no enredo da campeã do carnaval carioca, a Grande Rio. Afinal, Exu não é o diabo.
O desfile das escolas de samba foram postergados no calendário por conta da pandemia, mas nem por isso o maior espetáculo da terra perdeu o seu brilho. O destaque que ganhou as mídias na última semana foi o Exu da Grande Rio. A escola de Duque de Caxias faturou pela primeira vez o título do grupo especial, cantando seu samba enredo em homenagem ao orixá do candomblé e à entidade da Umbanda, conhecidos pelos seus devotos como Dono da Chave e o Senhor dos Caminhos, que de forma preconceituosa durante muito tempo foi associado ao diabo cristão. A Grande Rio buscou desmistificar essa imagem negativa de Exu e mostrar ao mundo a riqueza cultural e religiosa contida nesse ícone da fé que tem origem africana e é amplamente conhecido e agraciado no Brasil. O que motivou a Grande Rio a levar Exu para Marquês de Sapucaí foi justamente o preconceito de outras crenças e religiões em relação à divindade retratada. E as perguntas são: o que motiva o indivíduo ou determinado grupo religioso a ser intolerante e repudiar os dogmas da fé alheia? Afinal, Exu é genuinamente brasileiro, ao contrário da Bíblia Sagrada. Mas por que não é tratado com o mesmo respeito? E já que o nosso programa é polêmico, só não temos futebol, temos política e religião, eu abro a rodada com Ani Brainenbach. O que você acha desse fato, do retrato da Grande Rio e dessa polêmica também envolvida na imagem de Exu? Me sentindo um pouco mais à vontade para falar sobre esse assunto. E buscando me abraçar também no meu campo científico, que é a área de comportamento. Nós temos uma teoria, certamente o professor Jair vai trazer também uma visão histórica, né, da cultura, mas na psicologia a gente tem uma teoria que traz muito a ideia de que, vocês, os que nos acompanham também já devem ter acompanhado, 0 aos 6 anos nós formamos a nossa personalidade, né? E não quero dizer que nós formamos, mas é a base. Então existe uma perspectiva teórica na psicologia que diz que, bom, essa é de 0 aos 6 anos é dada a nossa base. A base significa não só a informação, mas o que é certo, o que é errado, como é que você vai lidar em algumas situações. E uma vez constituída essa base, posteriormente, 7, 8 anos, você vai ter todo aquele período escolar, você vai mudar a forma de entender, mas a base está aí. E aí essa perspectiva teórica vai dizer o quê? Que a gente não vai criar alguns preconceitos e não vai mudar mais. Por isso que a gente não muda e há uma dificuldade muito grande. Então, você muda discurso, mas não acaba na hora de uma atitude, tu vai manter aquilo que tu tens como base. Obviamente, nessa base, por vezes, você vai ter lá, como uma questão de educação, o respeito, né? Então, você vai entender que existem outras possibilidades, inclusive questões, né, voltadas à religião, mas tu vai entender. Mas vai ter também aquela pessoa que vai, né, daqui um pouquinho ser ensinada de que o certo é o que tu pensas. Então, eu não vou aceitar o posicionamento de outro. E quando tu falas, Tiago, de intolerância religiosa, a gente traz a ideia também de que 75% dessa intolerância é de religiões com matriz africana. Então, por trás tem a questão, de novo, racismo. Então, volta-se àquela questão. Por que, né? Acho que um belo questionamento diz, né? Mas por que não, né? Que Exu... É só a gente pensar que todo sandário é 5-4, prefixo 5-4. Né? Foi apresentado Exu, você, nessa base ou não? Mas não é só a questão de ser apresentado, mas é aquilo que tu tens como base. Então, o que sempre se discute? Como é que você vence, como é que você lida com a intolerância? Sim, falando. Acho que é louvável a escola de samba ter escolhido o tema, é importante a gente trazer isso no debate, mas seguindo essa perspectiva que a gente traz aqui da psicologia, tu não mudas. Tu vai, na verdade, aceitar. O discurso vai ser bem bonito. Eu me lembro de um colega de uma outra instituição que ele era dessa crença. As pessoas tinham receio de chegar, tinham um receio, porque não conhecem, né? A gente estava falando dessa questão. Então, quanto mais você fala, você desmistifica. Mas não quer dizer que você vai aceitar e muitas vezes lidar bem. As pessoas temem aquilo que não conhecem, né? Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, intolerância se fala, se trabalha, né? É um tema delicado, obviamente. Mas, segundo essa perspectiva, ela é uma perspectiva muito negativa. Ela vai dizer que você vai seguir a tua base. Então, dá pra gente entender por que daqui um pouquinho, né? A gente não tem esse tipo de comportamento e isso se mantém. Mesmo como tu disseste, né? Porque Exu seria uma condição, uma origem brasileira e a gente é muito mais conduzido aos ensinamentos, por exemplo, da Bíblia, pensando na nossa região. Muito bem. Marcelo, o que tu opina sobre esse fato que traz religião, religiosidade, fé e muita polêmica?
Olha, antes eu queria, né, estender os parabéns a ti, porque a tua colocação, tu foste muito bem em falar sobre intolerância e preconceito, e que a nossa base, ela permanece. A gente pode até entender a opinião do outro, mas a gente segue internamente com aquela razão, né, única nossa. E o comportamento vai se dar nesse sentido. Exatamente. Tipo, a gente pode até enxergar, mas a gente segue afirmando que a nossa opinião é a certa. Né? Isso, infelizmente, é um vício, eu posso falar assim, né, que o comportamento humano tem. Falando um pouco sobre o tema, antes também tem que dar os parabéns à escola, né, de samba, que foi um tema perfeito. Em termos culturais, não me lembro se outra escola tinha feito isso, né? Tanto é que essa escola, se eu não me engano, nunca foi campeã, né? Nunca foi. E o tema em geral, a adesão que o povo teve foi assim, ó, incrível. Tanto que diversas personalidades e famosos, atores, cantores, compositores, enfim, desfilaram na avenida. Paola Oliveira, Gil do Vigor, enfim, sabe, aderiram ao tema. Falando também agora a questão do Estado, né? Depois até o Jair pode complementar mais. A gente sempre aprende na escola, na Constituição, que o Estado é laico. No que eu entendo sobre isso é o seguinte: o Estado laico não é aquele que não tem religião, mas é aquele que respeita todas elas. Né? Eu vou repetir outra vez: o Estado laico não é aquele que não tem religião. O Estado laico é aquele que, no meu ver, respeita todas elas. Porque o Brasil é um dos países mais diversificados do mundo. Aqui a gente tem, historicamente, colonização italiana, polonesa, alemã. Assim, ó, o Brasil foi colônia de muitos países. Então, é claro que essas diversas culturas se mesclam numa simbiose ali, que daí nasce o nosso povo gaúcho, nosso povo nordestino, que também tem muita origem africana nisso. Então, eu, apesar de ter outra religião, tenho que respeitar as outras. É isso, eu como Marcelo, como cidadão, e como um entendedor de que a sociedade precisa ser completa. E nem sempre a minha visão tem que ser a certa sobre tudo. E se nós retrocedermos um pouco, falando sobre Igreja Católica e esta religião que talvez ainda seja mais forte do mundo, o seu início, o cristianismo, se eu não me engano, se deu muito sobre os pagãos antes. Adoração a imagens, o porquê que o Natal é dia 25, né? São muitos simbolismos que a tradição católica agregou de outras religiões que vieram antes. Então, por que só hoje ocorre esse preconceito com outras religiões, né? Esse é um fato que, em 2015, eu acompanhei uma palestra que foi dada aqui na Câmara de Vereadores, Babalorixá Saúde Ogum, de Caxias do Sul. Falava sobre um fato curioso. Até por volta dos anos 60 ou dos anos 70, os terreiros eram um lugar de ampla procura popular, mas, claro, nas cidades do centro e do centro-oeste do Brasil. O Sul ainda não detinha essa tradição, embora hoje o Rio Grande do Sul tenha uma grande quantidade de terreiros espalhados por todas as regiões. Somos um dos estados mais fortes nesse sentido de representação religiosa de matriz africana. E eram espaços procurados e cultuados, e isso fazia parte da cultura brasileira de uma forma positiva. Mas, nas palavras do Babalorixá, o que acontece a partir da década de 70 e da década de 80? Nós temos uma ascensão muito grande das religiões neopentecostais, assim nomeadas, as igrejas evangélicas reformadas, enfim, das mais diversos segmentos. E naquele momento se houve uma espécie de um concílio que teríamos que, naquela hora, eleger um inimigo ou eleger um alvo. E as religiões de matriz africana, por serem plurais, pulverizadas e ao mesmo tempo não deterem uma organização e um caixa único ou uma força representativa, acabaram sendo apontadas como o alvo desse direcionamento. E por isso a gente viu uma série de excessos, e a intolerância hoje ela ocorre de forma muito ampla. É só você abrir
as notícias e vê depredações que ocorrem em centros vem de crescendo. religião e que crescem de uma forma bastante expressiva. Inclusive, naquela ocasião, o Pai de Santo usou uma temática. Ele dizia que naquela época existia um Pai de Santo chamado Macedinho de Xangô, que depois tornou-se o Bispo Edir Macedo, cuja qual a Igreja Universal é uma das principais perseguidoras da fé de matriz africana e pratica abertamente nos seus cultos a intolerância, tratando o culto como Exu, o Preto Velho ou o Caboclo como feitiçaria, bruxaria ou algo pejorativo. Diversas são as ações judiciais que correm em torno disso e o preconceito que também aumenta ou diminui. A atitude da Grande Rio busca aí desmistificar e fazer que o orixá é uma figura brasileira. Afinal, nós somos uma pátria formada por várias nações. Diversidade. E essa miscigenação, obviamente, tem várias vibrações e nós precisamos ter harmonia em todas elas. Professor Jair. O problema todo é a questão do etnocentrismo. A minha religião é a correta, a tua não, né? Eu sempre digo, todas as religiões, se levarem a Deus, perfeito. Não importa se seja Umbanda, Candomblé, quem for, a maneira como tu vai a Deus, não interessa. Por exemplo, se a gente vai ver na história, o que a Igreja Católica também fez com a questão do preconceito, né? Por exemplo, essas religiões foram trazidas pelos africanos, de origem iorubá, aqui, né? Eles obrigavam, inclusive, os negros a praticarem o catolicismo. Eles dançavam na frente das imagens, né? Porque São Jorge, para eles, tem um outro significado. São Jerônimo tem um outro significado, o sincretismo religioso, como a Nossa Senhora dos Navegantes, para os católicos, a Nossa Senhora dos Navegantes, e para os umbandiços, Iemanjá. Então, eles tiveram que aderir muitas vezes ao que a Igreja Católica queria. E aí a Igreja Católica na história, só você sabe o que aconteceu na Idade Média, né? E até hoje, eu às vezes falo com os padres amigos meus, eu digo, mas padre, querido, almas do purgatório. Aí diz, mas Jair, mas como é que eu vou desmistificar isso? Eu vou chegar lá para uma velhinha que vem com as moedas. Digo, eu quero rezar aqui para as almas do purgatório. Digo, leva essas moedas aqui, não tem mais alma do purgatório. São criações, né? Que a pessoa ficava ali de molho no sabão, né? Quando tu põe a roupa na que boa, até tirar encardido, depois lavar. Se aí rezasse as missas, ou desse o melhor reis lá, o melhor porco do chiqueiro, que havia lá na época da Idade Média, a pessoa alcançaria o paraíso, né? Então a Igreja Católica fez isso com os índios também, né? Colocaram eles dentro das reduções e obrigaram eles a aderir ao catolicismo. Vendia a indulgência, né? E essas religiões afros, elas formaram o candomblé, né? Com os iorubás, junto com uniram com as religiões dos indígenas, né? E, na realidade, a gente cresceu com esse pensamento da macumba, né? Que se a gente pegasse alguma coisa numa esquina, a gente iria pegar o mal, né? Porque, na realidade, tinha as velas pretas, tinha a vela vermelha, e isso não era normal para os católicos, né? É que nem uma vez, eu nunca me esqueço, estava dando mal de reiki, sou reikiano, participei. E aí fiz uma sessãozinha, utilizei umas velas de outras cores ali, e aí já vieram para cima de mim, me chamaram ali que estaria fazendo macumba, né? Aí tive que explicar a apologia das cores, né? O que significa a vela lilás, a vela verde, e é assim também, né? Por exemplo, é difícil muitas vezes, né? Isso que existe todo esse preconceito contra as origens da África, e eles não viram lá os orixás lá, o Xangozinho, né? Que realmente é parecido com o diabo, ele tinha com aquele bichinho que a Igreja Católica criou, né? Que é um derrabinho, com o tridente, né? Que seria a forca e os corninhos. Realmente ele não é o diabinho, mas parecido. No imaginário fica, cor preta e vermelha, o uso do tridente, que desde a época dos gregos simbolizava os 4 elementos da natureza, e agora ele é o diabo católico. Então essa religião, o orixá Ori é o que significa a mãe, né? O que tem por dentro de bom, os elementos que existem, né? Então existem vários orixás, os oxósses da natureza,
Ogum, né? E as pessoas, todo mundo aqui na realidade tem um, né? Eu, por exemplo, segundo os candomblé, eu sou o Baradaru, que era um menino travesso, né? Que vivia na rua. E geralmente essas oferendas que eles fazem, os orixás, eles são as divindades espirituais que ligam o humano aqui com o espiritual. E esses despachos que são feitos ali para em encruzilhada, em cemitério, que é oferecido aos orixás, isso para a Igreja Católica é macumba, isso é a coisa mais horrível, né? E aí, cada orixá tem os elementos, né? A cor, o vermelho, a pipoca, o mel, coco e assim por diante. E foi crescido. Isso foi alimentado dentro da Igreja Católica, depois mais a Igreja Evangélica ajudou a reforçar, né? Aliás, que inclusive para os evangélicos também, as imagens de escultura são imagens satânicas, porque a Bíblia diz que tem olhos, não vê, tem ouvidos, mas não enxergam, tem mãos, mas não conseguem utilizá-la, tem pés e não caminham, né? São imagens de esculturas que fazem, né? E há uma guerra entre as religiões, né? Os evangélicos condenando, porque as pessoas se prostram a Nossa Senhora. E também essas coisas que vieram para cá dos portugueses, né? Esse culto aos santos, foram os portugueses que trouxeram para cá, onde faziam as festas na época, né? Festa lá do padroeiro São Roque, Nossa Senhora do Caravaggio, e etc. E criaram uma imensidade de santos, né? De Nossa Senhora. Tanto que se tu for lá agora em maio, a festa Nossa Senhora do Caravaggio, não tiver imagem de escultura, as pessoas vão embora, porque a santa não estava lá. E é a mesma coisa a questão do Cristo, né? Se não tiver lá morto na Sexta-feira Santa, eu fui beijar o Cristo e não encontrei. Então, mas tem que ser respeitado, né, cara? Acima de tudo é o respeito. Só independente da direção, da crença do outro, né? O respeito. Tu sabe que eu dou aula de ensino religioso, né? E eu não somente leio, mas como eu pratico, né? Eu fui em centro umbanda, inclusive eu fui até tomar o Santo Daime. Achei que ia ver Jesus naquela vez, mas não vi nada. Não viu. Não consegui, né? Quando eu fiquei um dia inteiro cantando lá no sítio, fazendo sopão natural, etc., cantando aqueles mantras, tem que ficar repetindo até entrar em êxtase, tipo lá nos Hare Krishna, né? Eu digo, vai vir essa jara ali. Quando botaram aquela jara de água suja lá do chá de cipó, digo, agora que eu vejo Jesus. Não vi nada. Tem gente que viu ele, eu não consegui ver, né? Mas então, pessoal, que nem eu estou dizendo para vocês, a religião, às vezes o cara pergunta para mim, mas professor, qual é a melhor religião? Todas as religiões têm coisas boas, né? Se tu pegar o budismo, quando a questão do amor, a questão de se desvincular das coisas materiais, dos desejos, os próprios islâmicos, aqueles malucos lá, tirando a Guerra Santa, o que é a questão da caridade, da devoção que esses caras têm. E da disciplina. E da disciplina. Não, vamos tirar aquela parte da Guerra Santa lá, que é uma lavagem que faz. Sim, o conceito, né, que eles falam. Mas toda religião, o que eu penso de religião? Eu digo que religião é que nem um supermercado. Tu tem que pegar o que te interessa. Eu frequento várias e muitas eu faço assim, tapa os ouvidos e fecha os olhos. Absorve o que é bom. Por exemplo, na Umbanda tem muita coisa boa, pessoal. As orações, os cantos, a parte lá quando incorpora. Show de bola. Né? Hoje se fala de inteligência espiritual. Todo mundo tem, né? Isso, mas acima de tudo, muitas dessas casas trabalham pela caridade. Atendimento gratuito, recebem as pessoas que estão precisando, fazem doação, seja de alimentos, seja de roupa, enfim, se faz um trabalho social e se desenvolve um trabalho voluntário, que é sempre uma questão a ser frisada. E o que é que te salva? O que é que te salva? É tua fé. Então, se a religião, o intuito dela é a Deus, dessa maneira como tu vai orientar, tanto que religião vem do grego, significa religar a Deus. A maneira como tu ligar, não interessa, desde que a finalidade única for aquela,
Agora, quando se tratar de magia negra, aí, então aí já muda completamente. Daí é outra coisa. Aí é A outra gente antes falava, né, sobre a escola que pensou, né, esse tema, e mais uma vez os parabéns a ela, porque como eu falei antes, as pessoas elas temem o que não conhecem, né? Então, há muitos anos a Igreja Católica, sobretudo, ela vendia uma imagem de ser a única salvadora, que só chegarás a Deus por mim, enfim. Então, acabou que isso foi perpetuando várias gerações, especialmente de imigrantes, que, como tu falou antes, Thiago, apontaram um culpado nisso, né? E a escola foi assim, ó, ímpar em pensar, né, o contexto, o tema, e apresentar o povo, porque o carnaval, eu acho que é uma das coisas que o mundo inteiro vê. Apresentar e desmistificar essa ideia, né? Então, olha, meus parabéns à escola, né? E veja como é o desconhecimento, né? Aquela questão da menina que foi atropelada, muitos aderiram e atribuíram a culpa... Ah, sim, que uma menina foi de 4 anos, foi atropelada entre o carro... Teria uma relação, assim, sempre se busca fazer essa ponte. Mas o fato é que Exu está aí, é uma realidade, as religiões afro-brasileiras ganham espaço antes não ocupado, a era da digitalização também faz com que a gente possa esclarecer aqueles dogmas que muito tempo atrás ficavam obscuros e dizer também que em nome de Deus e contra o diabo as maiores atrocidades da humanidade também foram praticadas. Nós vamos para um breve intervalo comercial e na sequência saímos da religião e vamos para a tecnologia, o que se esconde ou o que se sabe por trás da busca do controle das redes sociais. Eu volto em 3 minutos com o Ponto a Ponto. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Você quer um bom atendimento, facilidade e um preço especial?
Posto das Flores com acesso facilitado na BR-470 em Vila Flores. Oferece serviços e a qualidade BR Petrobras. Tanque cheio é no Posto das Flores. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Bife, cara, Vamos nós com o nosso terceiro bloco aqui, com o professor Jair sempre no intervalo dando a sua importante colaboração. E o nosso terceiro assunto, antes de adentrar nele, um abraço para a dona Elisa Roncato, a dona Mareli Zacarias, que estão pelo Facebook, e um agradecimento especial à Unimed Vale das Antas, Odonto Froiner Service, Contabilidade, Posto das Flores e Arte Móveis. O nosso terceiro e derradeiro assunto da semana, que você também deve ter ficado por dentro. O Twitter foi comprado pelo bilionário Elon Musk por 44 bilhões de dólares. E o Orkut, que estava morto e enterrado, ressuscitou e voltou causando burburinhos na internet. A pergunta é, o que pode estar por trás do controle e da corrida pelo comando das redes sociais? Quais são os interesses intrínsecos por trás desse fato? Marcelo Roncato Bergamin está a fim de comprar alguma rede social em Vila Flores? Olha, por enquanto, não, mas... Tu sabe que agora, enquanto tu falava, me veio em mente uma frase que, se eu não me engano, eu já usei aqui. Que quem controla a mídia, controla a massa, né? Então, de novo, o Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, né? Adquiriu o Twitter por 44 bilhões de dólares. Que dá 200 e poucos bilhões em reais, né? É um dinheiro que, claro, faz falta até para ele. Isso. Porque para adquirir, ele teve que fazer empréstimo em não sei quantos bancos. Claro, um banco controlou, mas ele fez empréstimos em vários. E parte dele vinculou as ações de tipo compromisso na Tesla, né? Que é uma empresa dele também. Só que aí as ações da Tesla e do Twitter oscilaram. Por quê? Se o Twitter, essa compra não for bem vista pelo mercado, as ações da Tesla correm risco, né? Voltando um pouquinho para a questão do Twitter em si, eu, na minha humilde opinião, acho que é a rede social mais usada no mundo hoje. Eu, enquanto jovem, tenho Insta, Twitter, Face, Telegram, tudo. A que eu mais uso, eu mais uso é o Twitter. Houve uma migração, porque antigamente os jovens era Orkut, que agora está ressurgindo com as comunidades. O Orkut foi a primeira rede social que apareceu. Que ganhou uma Depois o Face veio com muita força, e agora parece que está todo mundo migrando ao Twitter. O grande problema do Twitter é que tu não conseguia verificar o que era verdade ou não. E o Twitter foi um disseminador em massa de fake news nas últimas eleições aqui e em 2020 nas eleições dos Estados Unidos, né? E tu sabe que o que acontece nos Estados Unidos repercute no mundo inteiro. Então agora o Elon Musk falou uma frase que ele está adquirindo o Twitter para garantir a liberdade de imprensa e de expressão de todo mundo. E ao mesmo tempo ele quer que a interferência robótica seja reduzida largamente e quer comprovar que os usuários são humanos. Não sei como, de que forma, de que meio ele vai chegar nisso, mas me parece um ponto interessante, porque tudo que é público hoje é alvo fácil, né? E não é só o Marcelo, que é vereador, que é pessoa pública. Todos nós somos públicos hoje. Sim. Todas as pessoas que têm rede social são
tu perde a São privacidade. públicas, tu perde a Públicas privacidade. vigiadas, E vigiadas, tu Públicas é e vigiado vigiadas. o tempo inteiro, né? Na contramão disso, eu vi hoje que o Orkut está em vias de retornar, né? Pelo que eu li, não sei se vai ser um retorno, mas o domínio já foi registrado Reativado. novamente, né? Muito bem. O que aguardar, professor Jair? Eu queria saber dessas- qual é a finalidade que vai ser usado isso aí. Seria uma bela ferramenta se fosse usado pelo bem, né? Mas a gente tem... Mas que nem ele diz, eu não tenho essa ferramenta porque eu não aguento mais. Os bombardeios de Facebook, imagina mais um. Aí tá louco, eles vão terminar de me arrebentar, né? Mas qual é que é a finalidade que ele quer? Será que realmente ele quer acabar com os robôs e acabar com os fake news? Ou ele quer se promover em cima? Porque quem tem o controle das massas tem o controle de tudo, né, pessoal? Ainda os caras têm a coragem de dizer que nós, professores de história, nós temos o poder Sim. sobre o voto Sim, das pessoas. sim. Eu digo, mas aonde? Eu nunca consegui virar ninguém. Mal e porcamente meu voto eu consigo, né? Aonde que o professor de história vai chegar lá e dizer pro filho do Tiago, tá levando bola ali no serviço público aí, que ele tem que votar no candidato da esquerda. Ainda bem que eu não trabalho no serviço público. Ou vice-versa. Política é um jogo de interesses, aonde que a família está levando, vai o filho, vai a esposa e vai todo mundo. Então, e mais as redes sociais, pessoal, a grande massa são manipuladas. Às vezes o cara pergunta, mas o Lula roubou. Mas o que ele roubou aqui mesmo? Eu não sei. É que nem É a a história síndrome do... do ouvir falar, Aí né? os caras dizem, não, mas eu cresci... Tá no Face. Até o... Tá no Face. Não, até mas outro tu dia sabe assim, que ó, o impeachment começou no Twitter e a invasão, só um parênteses, e a invasão ao Capitólio, que gente nunca antes na história tinha ocorrido e é um negócio impensável, aconteceu pela incitação no Twitter. Sim. Então olha o perigo de, às vezes, um site que propaga notícias, informações ou uma rede social tem, quando não é para ser usada ao bem, né? Literalmente. E aí, inclusive, eu digo assim, aí quando tu fica fazendo uma comparação, dali a pouco vem aquela discussão. Não, mas os filhos do Lula, olha o que eles têm. Eles têm o quê? Olha, eu sabia que eles eram donos da Oleplan, da Vipal, da JBS, de Fazenda. Digo, mas cara, se tu tem todas essas provas, leva ali para a Polícia Federal, que eles estão procurando. Então, esses fake news mostram as fazendas, as indústrias. Eu digo, olha, eu nunca vi o CNPJ de nenhuma delas, entendeu? Então, isso aí foi toda a campanha em cima e continua sendo em cima do Bolsonaro. Para cada ato tem um fake. Para cada assunto tem um fake. Tu vai discutir com o cara de determinado assunto, ele te manda um videozinho para te rebater. Vamos pensar por baixo. A gente tem Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, E o WhatsApp, esqueci do É, WhatsApp. sim. LinkedIn, Orkut, voltando agora, Telegram. Snapchat, para quem é mais ousado, né? Então, por hora, assim, nomeando aqui, basicamente, para você, 8 redes sociais que estão à disposição, fora aquelas que a gente não faz nem ideia que existam. Se o sujeito tiver todas essas, doutora Anne, acho que trabalha nas redes. Acho que paralelo a isso, a gente tem que, sem dúvida, constatar que há uma evolução tecnológica e as redes sociais acompanham, né? E por um lado, que bom que há essa evolução, senão nós estaríamos ainda escutando aquele barulho de conexão, né? Senão, isso, e torcendo que desse tudo certo no final. Então, que bom que tem, por um lado, tentando trazer realmente pro foco ao teu questionamento. E tu disseste, né, antes veio o Orkut, depois o Face. Na verdade, eles nascem no mesmo ano, né? Mas no Brasil ele ganha uma proporção maior Orkut, depois vem o Face. Essa notícia me fez lembrar de uma história que em 2004 que nasce o Orkut e o Face. Em 2008 eu estava num contato com uma senhora, inclusive já falecida, mas ela era muito evoluída, assim, e ela dizia, como é que eu não encontro os meus amigos de adolescência? Porque hoje com as questões tecnológicas, e aí também inquieta por isso, eu fui buscar. Coloquei lá o nome de um amigo, um nome diferente, enfim, e de cara, assim, apareceu lá, 2008, né? Apareceu lá o nome,
perfil no Facebook. Eu digo, ali que eu vou clicar, né? E aí tinha que criar a página, coloquei qualquer coisa para cadastrar, e achamos. E ela voltou a fazer um contato. E chama atenção porque naquela época, 2008, o Face aqui no Brasil não era tanto. Me chamou a atenção que entrando nessa página eu encontrava canadenses, ele estava na Argentina, esse amigo que ela queria encontrar e tudo mais. E logo na sequência, então, o brasileiro aderiu ao Face. Então eu me lembro que lá pelas eu recebi uma série de parabéns um dia que não tinha nada a ver, e aí me disseram, Anny, tu errou na data de... Na verdade, eu cadastrei qualquer coisa pensando que não ganharia a força que teria o Face logo na sequência. Então, pensando nessa lógica que tu questiona, Thiago, me faz pensar assim, o Orkut, eu acho que ele vem como uma estratégia do nome. O nome é forte, né? A marca, né? A marca. Certamente vem com uma roupagem diferente, mas ele carrega, nostálgico as comunidades, né? E para quem não presenciou isso, escuta muito. Então, eu estrategicamente acredito que pode ter uma relação com a questão do nome. O Twitter eu já acredito que tenha outros, né? É muito genuíno pensar que ele não teve um viés econômico ali de investimento, que ele diz que não tem isso, né? Que é uma questão genuína de querer aumentar a possibilidade de liberdade de expressão, criar um código de canal aberto. Então, escutando um pouquinho as notícias, a gente percebe até os próprios funcionários do Twitter com bastante receio do que ele pode fazer com essa aquisição, mas se atrevendo já a pensar em lançamento de produtos ou algo parecido, que me parece que é o fator que está ali intrínseco de alguma forma. E tanto que o Facebook agora é uma empresa fechada, não tem mais ações, né? Exato. O Elon Musk comprou todo o Twitter. Ou seja, os acionistas foram muito bem pagos, né? Foi $52 por ação, se eu não me engano, né? Virou uma empresa de controle dele, privativo dele. Ou seja, aí sim começa a pensar que daqui a um tempo, porque eu não acho que vai ser algo repentino, mas o Twitter vai ter algumas mudanças. Tanto sim. Que os usuários já estão pensando, né? Que esse perfil que a gente adora hoje pode ter um outro viés. Não só pela liberdade, mas também econômico, ou também sobre o que o Elon fala no espaço, sobre a Tesla, sobre o SpaceX, enfim, né? Sobre a polêmica dele ser um alienígena. Enfim, a gente também tem que dar essa pincelada para ter um bom humor. Eu agradeço profundamente a presença da doutora Anny, professor Jair, vereador Marcelo, mais jovem da região, agora com 22, né, Marcelo? Nós vamos ficando por aqui na noite dessa segunda-feira, desejando uma ótima semana para todos que nos acompanharam. Obrigado, Monalise, na técnica, Johnny na edição. Retornaremos segunda que vem, 21 horas, com os fatos que vão desenrolar a partir dessa semana. O objetivo do Ponto a Ponto é sempre uma conversa inteligente. Muito boa noite e uma boa semana para todos.